Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e, começando a escrever no chão com o dedo, começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém, queridos? Até aí. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nós lemos agora. Nós pedimos que o Senhor nos dê, Senhor, a iluminação necessária, vinda do Teu Espírito Santo, Senhor, e aplique esta palavra nas nossas vidas, Pai. Queremos aprender com o Senhor e queremos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo. Obrigado pelos louvores que nós já entoamos, mas temos certeza de que o Senhor ainda desejará falar aos nossos corações. É isso que nós te pedimos, mas acima de tudo nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje em dia, nós vivemos num mundo dicotômico. Há os que dizem a plenos pulmões, gritando para todo mundo ouvir, que ninguém pode me julgar, porque todas as pessoas são iguais e fazem coisas erradas mesmo, igual eu faço, e ninguém tem nada a ver com isso. E há também, de outro lado, aqueles que querem tomar o lugar de Deus, sentar no trono de Deus, bater o martelo de Deus, lançar os pecadores no inferno, dizer quem é salvo, quem não é salvo, separar o joio do trigo, quando a palavra de Deus diz que quem vai separar o joio do trigo é o Filho de Deus, quando ele vier na sua glória. Ele vai lançar quem tiver que lançar, não somos nós, mas há aqueles que querem sentar no trono de Deus. E geralmente são os religiosos que têm essa pretensão. E vez por outra a gente encontra alguns deles por aí, né? E eu costumo dizer que são os fariseus do século 21. Temos que ter cuidado com o que nós falamos, da maneira que nós falamos, porque há um limite entre a exortação e o outro limite, há um limite entre exortar e se assentar no trono de Deus, amém? E nós vamos ver como Jesus tratou com um pecado tão grave para a sua época, e como que mensagem ele nos dá hoje, né? Vemos que alguns líderes religiosos hoje em dia, eles babam de ódio em sua fala, nas suas mensagens, parece que não se lembram do amor, do perdão. Isso não tem a ver com tolerar o pecado. Veja bem que nós estamos falando aqui, vamos chegar no ponto onde Jesus também exorta aquela mulher. Mas o pecador precisa de arrependimento e amor. As pessoas precisam encontrar um lugar onde são ensinadas, mas também são perdoadas, são amadas e são úteis. A igreja de Cristo hoje em dia tem sido muito mais tribunal do que hospital, e nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos fazer isso mudar em nome de Jesus, amém? Essa palavra nos fala exatamente sobre isso. A primeira coisa que eu queria apontar com você é dizer quem eram esses mestres da lei e os fariseus. Haviam dois partidos que eram partidos políticos e eram partidos religiosos, porque em Israel não se separavam as coisas. A política em Israel era atrelada com o sacerdócio, com a religião, com o judaísmo.
Haviam os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram os mestres da lei também. Eles eram aqueles que detinham a função de interpretar a lei, juntamente com os saduceus. Os saduceus eram responsáveis pelo templo, pelo culto, pelo serviço religioso. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, os fariseus acreditavam, eles divergiam entre si, mas os dois juntos gostavam de tentar a Jesus. Né? Tinham muitas divergências, mas se uniam para colocar sempre Jesus em alguma saia justa. E nós vemos aqui Jesus saindo perfeitamente de uma, né? Usando ali toda a sua sabedoria, porque ali eles não reconheceram que ele era Deus, o Deus encarnado ali, o Deus falando com eles, o Messias que eles estavam esperando. Amém, queridos? Então, os fariseus também eram responsáveis por interpretar a lei, aplicar a lei em casos específicos. Eles tinham uma hierarquia muito rígida, muito definida. E tudo que eles falavam interpretando a lei, para aqueles judeus, tinha a mesma força de escritura. Se você vai no judaísmo hoje moderno, você vê que eles têm a Bíblia, o Velho Testamento, que é igual ao nosso. O Novo Testamento não, porque eles não creem em Jesus. Eles têm o Antigo Testamento, a Torá, né? E os escritos, né? Tanto a lei de Moisés quanto o restante, os profetas, tudo, igualzinho à nossa Bíblia, o Antigo Testamento. Mas eles também têm o Talmud, eles também têm a Mishnah, eles também têm um monte de coleções de escritos dos rabinos que, interpretando a lei, dão um padrão de conduta para todas as pessoas. Ou seja, aquilo que os rabinos dizem interpretando a lei é como se fosse lei, é como se fosse a Bíblia. E ali eles estavam tinham essa função e colocavam sob os ombros das pessoas aquele jugo que nós costumamos ensinar sempre, aquele jugo maior do que eles poderiam carregar. Então eles tinham mais ou menos o que a Igreja Católica hoje tem, que é o magistério da igreja, que ensinando sobre a Bíblia, acaba tendo força de escritura. Nós protestantes não acreditamos nisso, nós protestantes cremos na total supremacia da Bíblia contra todos os nossos ensinos. Se os nossos ensinos estão de acordo com a Bíblia, valem, se não estão, não valem. Amém, queridos? Então, para nós protestantes, a Bíblia é a única fonte de fé e prática. Entendemos que a igreja veio depois da palavra. A igreja foi criada pela palavra e não o contrário. Amém? E o problema dos mestres da lei é que eles eram hipócritas. Jesus, vira e mexe, ele sempre batia nessa tecla: vocês são hipócritas. Vocês falam exatamente aquilo que nós devemos fazer, mas vocês não fazem. Praticam, falam da lei, dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã. Se você tem um galho de hortelã, eles tinham a manha de tirar um pedacinho da hortelã para dar o dízimo da hortelã, para cumprir a lei à risca, mas deixavam de lado a justiça, a misericórdia e o amor. Jesus falava que o interior deles era podre, Jesus sempre batia de frente, Jesus falava coisas que deixavam eles irados. Imagina um religioso que se acha o mais santo de todos os outros, ser chamado por um outro religioso, no caso Jesus, de hipócrita, Jesus chamava ele de filhos do inferno. Chegou a falar para ele: fariseus, vocês não entram no reino e nem deixam ninguém entrar. Vocês fazem que eles sejam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Olha que palavra dura que Jesus falava com aqueles mestres da lei. Raça de víboras, Jesus chamava eles, né? Sepulcros caiados, quer dizer, tem uma pintadinha de cal na parte que aparece, mas por dentro é podre, porque o que tem dentro de um sepulcro? Gente morta. E é isso que Jesus falava para os fariseus, porque eles eram exatamente isso. Eles queriam pegar Jesus nas questões da lei, para fazê-lo vítima do seu próprio erro, mas eles não reconheceram que Jesus era o Messias, o Deus que se fez homem, a própria palavra que tinha se tornado um ser humano. Por isso Jesus sempre falava: olha, vocês estão querendo ver o Pai? Olha, quem vê a mim, vê o Pai. Porque diz a palavra que ele é a imagem do Deus invisível. Amém? E aqueles judeus não entenderam isso. Nos versículos 3 a 6, nós vemos que a lei foi usada por aqueles fariseus como pretexto para acusar Jesus e colocá-lo numa armadilha. E vocês já vão saber que armadilha que é essa.
A lei de Moisés, lá em Levítico 20, 10 e Deuteronômio 22, versículos 22 a 24, diz que se uma mulher fosse surpreendida em adultério, deveria ser apedrejada juntamente com o homem adúltero. A primeira coisa que eles fazem é levar somente a mulher para Jesus, para que Jesus desse o seu parecer sobre aquele caso concreto. E os mestres da lei já sabiam que era necessário trazer o casal. Então, eles mesmos já não tinham cumprido a lei, estavam usando meia lei, né, uma partezinha da lei, para colocar Jesus em prova, para colocar Jesus numa situação complicada. E fizeram isso enquanto Jesus estava no templo. Se você percebe, Jesus, aqui, versículo 1, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Aqueles fariseus também tinham inveja de Jesus, porque Jesus ensinava com autoridade e não como eles ensinavam. Eles ensinavam de uma forma mecânica, religiosa. Eu não estou dizendo e criticando a performance de X, Y ou Z, pastor. Eu estou dizendo que ele falava com autoridade, porque era a autoridade do Espírito Santo. Eu não estou falando que ele falava mais alto, que ele falava sapateando, que ele falava gritando. Não é isso. Estou dizendo que ele falava com autoridade e não como aqueles hipócritas. Quando você é hipócrita, fala uma coisa e vive outra coisa, o que você fala não tem autoridade. Que nós possamos, eu e você, nessa noite, nos revestir da autoridade de Deus e tudo que nós falemos seja algo que nós também vivemos. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Vocês estão vivos? Amém? Glória a Deus. Então, naquela multidão, eles pegam Jesus, querem pegar Jesus no pulo, pegar Jesus surpreendido com aquela situação. Imagina, ele estava ali ensinando, de repente trazem a mulher, praticamente arrastada. Olha, mestre, essa aqui foi pega em adultério, a lei de Moisés manda apedrejar, e aí, o que você vai fazer? O que você me diz? Foi assim, de bate pronto. É como se nós estivéssemos aqui pregando, vem alguém aqui, e no caso, traz uma mulher, e aí, Abraão, o que você vai fazer? Eu não sei se eu teria essa sabedoria de Jesus, mas pense na sua cabeça, é mais ou menos isso. Estavam reunidos no templo, de repente chega aquela mulher trazida pelos fariseus, mestres da lei, querendo pegar Jesus num detalhe e fazê-lo ser desacreditado. Por que que eles queriam fazer uma armadilha para Jesus? Porque o Império Romano, que subjugava o povo de Israel, naquela época, nos tempos de Jesus, Israel não era livre. Israel vivia sob o Império Romano. O Império Romano funcionava como Portugal fez com o Brasil. O Brasil, por exemplo, era colônia de Portugal. Aqui era um pouquinho pior. Israel era um reino, era uma nação subjugada pelo Império Romano, e eles tinham proibido que os judeus executassem penas de morte. Então veja bem, se Jesus mandasse executar aquela mulher, ele estaria encrencado com as autoridades romanas. E se ele deixasse de apedrejar simplesmente sem dar nenhuma explicação, não, deixa para lá, afinal o Império Romano proíbe que a gente execute a pena de morte, aqueles judeus iam acusar Jesus de descumprir a lei, e para o judeu o descumprimento da lei era um pecado mortal também, era um pecado. Deixar de aplicar uma execução por um crime desse de adultério era uma coisa horrorosa. Então você vê a saia justa que Jesus estava, aquilo que eles estavam ali querendo que Jesus caísse naquela armadilha. Então Jesus começa a escrever na areia, como se nada daquela encenação, daqueles mestres da lei, fizesse sentido para ele ou dissesse a seu respeito. Jesus tem toda a sabedoria, ele desarma os mestres da lei. Versículos 7 e 8. Visto que continuaram a interrogá-lo, quer dizer, ele fingiu que não estava escutando nada, começou a escrever na areia, e o pessoal, e aí, Jesus? E aí? Como é que vai ser? Aí ele fala, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Olha que maravilha, que frase maravilhosa, inclusive conhecida secularmente, tem até música, né? Tem até um samba, né? Dos anos 50, 60, né? Atire a primeira pedra.
É tal a sabedoria que tem esse texto e a riqueza que tem esse texto, que até o mundo secular conhece, até fora dos ambientes eclesiásticos. Jesus teve uma sabedoria tremenda, vinda do Espírito Santo. Jesus estava ali dando a primeira lição. Jesus deu 2 lições, uma para o povo, uma para os fariseus e uma para aquela mulher. A primeira lição que Jesus estava dando ali para os fariseus é que ninguém, absolutamente ninguém, está em posição de julgar o outro baseado em seu próprio mérito, em seu próprio conhecimento ou em seu próprio exemplo de vida. A palavra de Deus diz em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem foi destituído é porque um dia teve. Adão um dia teve o seu lugar, um dia teve a glória, um dia teve o seu corpo glorificado, mas caiu da graça, decaiu, de modo que a descendência humana, como nós sempre falamos, nós sempre ensinamos, passou a ser decaída por causa do primeiro Adão. Teríamos a vida se Adão não tivesse pecado contra Deus. Não teríamos pecado se Adão e Eva não tivessem tido o desejo de ter o conhecimento de Deus. Ou seja, a raça humana dali para frente foi decaída. E se não for a graça de Deus, ninguém é salvo. Glória a Deus por isso. Eu não mereço ser salvo e você também não merece ser salvo. Não é porque você é uma pessoa boa que você vai ser salvo. Não há quem seja merecedor da graça de Deus. A graça é um favor de Deus, imerecido. Ninguém merece. Ninguém alcança a salvação por mérito próprio. Ninguém alcança a salvação por ser bonzinho, por ser uma pessoa boa, benevolente. Diz a palavra de Deus que a salvação não vem por obras. Porque se viesse por obras, nós nos gloriaríamos, criaríamos uma hierarquia de obras melhores, menores, piores. E o ser humano é perito em fazer isso, em catalogar e se colocar numa posição melhor do que o outro. Mas a palavra de Deus que não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, se tivessem obras boas a serem pesadas na balança de Deus, o mérito não seria de Cristo, mas seria nosso. E nós não conseguimos alcançar a salvação por nós mesmos, queridos. É óbvio que nós temos que praticar as boas obras. Talvez você esteja falando, então é só aceitar Jesus e ser uma pessoa qualquer aí, ranzinza, avarenta, maledicente, que está tudo certo. Não. As obras boas são consequência da nossa salvação. De modo que eu sou salvo e você é salvo não pelas boas obras, mas para as boas obras. Ou seja, nós precisamos sim ser pessoas boas, mas como reflexo da salvação. As boas obras na nossa vida é um indício de que nós somos salvos. Porque se você diz que é salvo e você é uma pessoa absolutamente má, maldosa, você precisa repensar até que ponto você realmente é salvo. Se você deseja a ponto de morrer a coisa que é do outro, talvez você tenha que repensar sobre a sua salvação. Não sei, tem vários outros, talvez se você não consiga ficar 1 minuto sem trair a sua mulher ou seu esposo, você precisa ver se isso é um indício de que você seja salvo ou não. A palavra de Deus diz que Ele nos perdoa sempre que nós nos arrependermos. Mas Jesus fala aqui para aquela mulher, abandone a sua vida de pecado. Há necessidade de nós nos arrependermos. Se você vive da mesma forma com que vivia antes de conhecer Jesus, então você precisa pensar, e não sou eu que vou dizer, e nem ninguém vai dizer para você, mas é você e Deus, é a consequência, é a sua consciência, é você e Deus. Amém? Ninguém alcança a salvação por se considerar justo. O nosso pequeno senso de justiça que nós temos, querido, muitas vezes sabemos que temos a justiça da terra, temos a justiça das leis. Se formos pensar assim, não há justiça em lugar nenhum? Sim, há um senso de justiça que Deus colocou no coração do homem, isso se chama graça comum. Assim como o fato de que bons, maus, justos e injustos acordam sob o mesmo sol. Caem a chuva da terra sobre pessoas boas, mas nem todos vão para o céu, mas aqui na terra todos desfrutam até de boa vida ou dificuldades.
O sol nasce para todos. Isso é graça comum de Deus. O senso de justiça que eu e você temos é um reflexozinho da justiça de Deus. Não é porque você se acha uma pessoa justa que você é salvo, mas é por meio de Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Diz a palavra de Deus em Isaías, capítulo 64, versículo 6, que para Deus as nossas melhores obras, a nossa justiça são trapos de imundícia aos olhos de Deus. Ou seja, a nossa iniquidade nos leva para longe de Deus. Queridos, então nós vemos que não tem outro jeito, é só por meio de Cristo. É pelo sangue de Cristo, não é por você. Não é porque você é bom. Se você é bom, continue sendo. Se você é justo, continue sendo. Como cristão, nós temos que exercitar a justiça, a caridade, a misericórdia. Mas é porque Ele nos amou primeiro e não ao contrário. Amém, queridos? E essa graça foi manifesta em Jesus Cristo. Ele sim nasceu sem pecado. Ele existe desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Diz a palavra de Deus em João que por meio dele todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus não é um cara bom, um ser humano extraordinário, um espírito evoluído. Ele é Deus, o Deus que existe muito antes do seu nascimento, amém? Nasceu de uma forma milagrosa, porque foi concebido pelo Espírito Santo. O que tornou Jesus sem pecado não foi a ausência de relações sexuais entre Maria e José. O sexo, querido, em si mesmo foi criado por Deus. Adão e Eva usufruíam isso no paraíso. Mesmo antes da queda, muitos ligam a queda à questão sexual. Isso é um tabu que a humanidade tem. Inclusive, a igreja romana, por muito tempo, Deus não tem tabu sexual, a igreja tem, as pessoas têm, as sociedades têm, mas não foi isso que deixou Jesus, que tornaria Jesus com um pecado. Não foi isso, mas é que Maria é descendente de Adão, José era descendente de Adão. Se houvesse uma união física que gerasse Jesus, simplesmente Jesus seria mais um descendente de Adão. Então o nascimento dele precisou ser miraculoso. O próprio Espírito Santo fez uma semente no ventre de Maria, e ele nasceu sem pecado, porque ele nasceu de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E tanto é que Maria, depois de ter a Jesus, teve a sua vida normal com José. Mas Maria engravidou sendo virgem, para que ela então não tivesse participação na concepção de Jesus. Ela apenas era portadora do Filho de Deus no seu ventre. E Jesus ali fala mais uma vez para os mestres da lei, para aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. E Jesus coloca uma condicional: primeiro, se alguém estiver sem pecado, seja o primeiro. Jesus incita eles a pensarem. Todas as pessoas querem ser o primeiro, querem ter o primeiro lugar, ter a proeminência, querem ser o primeiro no vestibular, o primeiro a passar no concurso, querem ser as pessoas que alcançam os primeiros lugares. E ali Jesus falou exatamente a língua deles: seja o primeiro, mas aquele que estiver sem pecado. Jesus fez eles pensarem. Jesus dá uma lição nos mestres da lei. Ele não tinha pecado, mas ele não usou deste fato para condenar aquela mulher. Se pararmos para pensar, Jesus poderia sim apedrejar aquela mulher. Pense bem, Jesus não tinha pecado, Jesus veio para cumprir a lei, Jesus era a própria lei que se fez carne. Jesus podia dar o cumprimento, o pagamento que a lei exigia para aquele tipo de pecado. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para salvar o que tinha sido perdido. Ele cumpriu a lei, mas ele deu uma nova abrangência para a lei. Ele estava dizendo ali que o perdão é muito mais importante do que o sacrifício. Que o perdão cobre a multidão de pecados. Amém? É isso que ele faz comigo e com você. E além disso, ele não deixou de determinar que atirassem a pedra. Veja que ele dá essa possibilidade. Ele não fala simplesmente: olha, vamos todo mundo embora, que ela está liberada.
Jesus fala o seguinte: olha, atire mesmo a pedra. Pode atirar. Jesus está cumprindo a lei. Jesus está dando possibilidade para que eles cumpram a lei de Moisés. Por isso Jesus não descumpriu a lei. Jesus falou: ó, tá vendo essas pedrinhas na sua mão? Atira mesmo, mas quem não tiver pecado. Então a consciência deles o acusou. Diz a palavra que todos eles, um a um, foram largando as pedras e dando fora, começando pelos mais velhos. Que coisa! Jesus não se referia aqui, uma coisa interessante que eu estava estudando, Jesus nesse trecho não se referia a quem não tivesse cometido pecado igual ao daquela mulher. Jesus fala ali no grego, na expressão, é aquele que está sem pecado mesmo, aquele que não tem pecado nenhum, aquele que está limpo de todo o pecado, aquele que nasceu sem o pecado de Adão. Olha a abrangência da expressão de Jesus ali. Porque devia ter diversas pessoas que com certeza não tinham cometido adultério, mas nem por isso estavam autorizadas a apedrejar aquela mulher, porque tinham outros pecados. Isso nos mostra que o pecado que Jesus se refere aqui é do afastamento de Deus. É o pecado que afasta o homem de Deus, seja ele qual for. Portanto, não importa, talvez tenha consequência diferente um adultério, tenha consequência diferente um roubo, ou um furto, ou temos até o Código Penal que cataloga os crimes e dá as penas. Crimes mais graves têm penas maiores, menores têm penas menores. Mas para Deus, a mentalidade de Deus é o seguinte: todo pecado é transgressão da lei. E Jesus veio para que qualquer pecado pudesse ser perdoado. Amém, queridos? Não há limite para o perdão de Deus. Talvez você se sinta o pior dos pecadores, e talvez seja mesmo. Mas saiba de uma coisa: nessa noite o Senhor te dá esperança, porque não há pecado que não possa ser perdoado, qualquer pecado. Amém? Basta que nós nos arrependamos e abandonemos a vida de pecado. Interessante que o evangelista João, ele diz que os mais velhos foram os primeiros a largar as pedras. Geralmente os mais velhos são os mais experientes, os mais sábios, os mais cultos. Mas Jesus foi tão profundo na sua sabedoria e na consciência deles, que nem eles mesmos se acharam dignos de condenar aquela mulher, porque as palavras de Jesus os constrangeram a se arrepender dos pecados que eles também tinham. Amém? E olha, aquelas pessoas que largaram as pedras eram mestres da lei, fariseus, eram pessoas letradas, eram pessoas que estavam ali prontas mesmo para cumprir à risca o que estava escrito na lei de Moisés. Mas Jesus lhes deu ali um tapa na sua consciência. É isso que Ele nos faz, querido. É isso que o Espírito Santo faz com a sua igreja. Quando nós erramos, quando nós pecamos, o Espírito Santo fala conosco. Se arrependa. Não se ache melhor do que o outro. Você é pó. Para o pó você vai voltar. Peça perdão. Isso que o Espírito Santo faz com a gente é um indício também de que nós somos salvos, de que nós temos o Espírito Santo no nosso coração. O arrependimento dos nossos pecados, porque sem pecado nós não vamos. Muitos acham que o céu é um lugar para pessoas puras. Tem até aquela expressão, até pueril, bonita até, né? Quando morre alguém a gente fala, uns falam, né, cumpriu a sua missão. Outros falam, sim, olha, ele é perfeito demais para este mundo, Deus o recolheu. São expressões bonitas, que demonstram o nosso carinho por aqueles que se foram. Mas na verdade, queridos, o céu é um lugar de pecadores. O céu não é um lugar de pessoas perfeitas. Atingiu a perfeição, foi recolhido. Não, querido, isso não existe. O céu é o lugar para aquele que se arrepende dos seus pecados. Mas diz a palavra que nós vamos pecar hoje, vamos pecar daqui a 5 minutos, mas nós sempre teremos um advogado ao nosso favor. E basta nós orarmos e pedirmos perdão. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a primeira lição. A lição para os fariseus. Agora nós vamos ver aquilo que ele falou para a mulher. Versículos de 9 a 11. E os que foram saindo um por vez, começaram pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé novamente e perguntou, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E Jesus fala, eu também não a condeno.
Vá e abandone a sua vida de pecado. Eu vejo muita gente esbravejando a primeira parte, né, desse trecho aí. Ninguém pode me apedrejar porque também tem telhado de vidro. Quem nunca errou que me atire a primeira pedra. As pessoas se colocam no lugar de Jesus falando para justificar os seus próprios erros. Quantos já não ouviram isso, né? Mas você errou, fulano. Eu errei, mas quem que não erra que atire a primeira pedra? Eu já ouvi isso. Todo mundo peca. Tem pessoas que usam a palavra de Deus para justificar o seu próprio pecado. Isso é um absurdo. Mas ele não deixa a mulher sem correção. Olha o que Jesus faz. Ele diz, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele fala, nem eu te condeno. Ou seja, Jesus poderia condená-la e não ser mal, porque Jesus estaria cumprindo a lei. Mas Jesus fala, vá, abandone a sua vida de pecado. Eu imagino, a palavra não fala, mas eu imagino que aquela mulher saiu de lá, saltitante, fugiu de um apedrejamento grotesco, e a partir daí endireitou a sua vida. Talvez deixou aquela vida de adultério, talvez deixou de sair com o homem dos outros. Assim como aquela mulher no poço de Jacó, que já tinha o seu 5º marido ali, e Jesus fala para ele, olha, esse que está com você ainda não é o seu marido. E se eu te desse uma água que você bebesse, você jamais teria sede. Jesus sempre confrontando os pecados das pessoas, mas perdoando. A igreja tem que ser assim, queridos. Nós não podemos ser como os apedrejadores. Nós temos o Espírito Santo em nossos corações. Amém? Temos que ensinar o mundo. Nós temos que pregar o Evangelho. Não temos que ser os acusadores. O acusador é o diabo. Ele acusa hoje. E as pessoas já sofrem com as próprias concupiscências, com as próprias cobiças. Nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, diz a palavra do Senhor. A igreja de Cristo, eu e você, temos que ser hospital para essa gente. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Nós vamos continuar a pecar até o final da nossa vida. Mas Cristo morreu por estes pecados. E pelos pecados que também nós ainda vamos cometer. Por isso o sacrifício de Cristo foi perfeito, abrangente, definitivo. E Jesus fala para aquela mulher não pecar mais. Não significa assim, olha, agora você não vai poder mais pecar mais. Então se você olhar para o lado, você já, aí eu vou voltar e vou te apedrejar. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou para abandonar a vida de pecado. Nós pecamos, mas há situações em que nós devemos deixar o pecado. Fazer de tudo para não pecar. Esta seria melhor o entendimento para os dias de hoje, se eu pudesse compreender de uma outra forma. Assim o Senhor nos exorta essa noite. Talvez eu e você tenhamos um pecadinho de estimação, que a gente não consiga se livrar dele, você está escravizado por ele, mas saiba, Jesus pode te libertar de vez. Só que a atitude de dar o primeiro passo não é de Deus, é sua. Amém? Jesus pode todas as coisas, mas ele não vai fazer a parte que é para você fazer. Nessa noite ele te convida, e me convida também ao perdão dos nossos pecados. Ele deseja que nós reconheçamos que ele é Deus e o único caminho para a salvação. Você não precisa fazer nada para ser aceito por Deus. Simplesmente deve reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é Deus e que Ele perdoa e que Ele é o Senhor da sua vida. Quem é Senhor, governa. Quem é Senhor, exerce autoridade. Ser salvo não implica em ter somente a Jesus como Salvador, implica em também Ele ter como Senhor. É aquele que dirige a sua vida, ou seja, é aquele que vai dizer para você, cuidado, não faça isso, e você vai obedecer, você não vai fazer, porque Ele é a autoridade sobre a sua vida, Ele manda na sua vida. Não é o seu pastor a autoridade máxima sobre a sua vida, é Jesus Cristo. Amém? Eu quero ser aquele que te ajuda a seguir o caminho da salvação. Só isso. Deixa Jesus ser Senhor da sua vida e seu Salvador. Amém? Não condene, não atire a pedra. Reveja a sua vida.
mas como aquela mulher, abandone a vida de pecado. Amém? Eu não sei aquilo que tem tornado a sua vida uma escravidão, mas eu creio que nessa noite o Senhor pode fazer a libertação total na sua vida. O Senhor sabe, e você também, basta. Isso basta. O comprometimento é seu, a atitude é sua, mas o poder sobrenatural é dele. Tenha certeza, se você fizer a sua parte, ele vai estar contigo todos os dias, até o final, queridos, porque ele não nos abandona. Nós temos um advogado perante o Pai, aquele que vai sempre interceder. Você tem o melhor advogado de todos, Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Eu não vou fazer nenhum apelo, mas eu convido que você faça essa oração comigo. E se comprometa com Deus a abandonar aquilo que você sabe que você precisa abandonar. Vá e não peques mais. Abandone a sua vida de pecado. Você sabe que essa situação não é a situação que Deus planejou para você. Que não é essa situação que Deus quer para você. Mas muitas vezes somos fracos e continuamos a seguir nessa situação. E nós vamos nos afastando de Jesus pouco a pouco, até o momento onde nós já estamos completamente perdidos. O Senhor deseja, nessa noite, nos exortar. Feche seus olhos, abra o seu coração, ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos que se reúnem aqui nessa noite para ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque essa palavra falou grandemente aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela vida também daquelas pessoas que nós nem conhecemos e que talvez estejam ouvindo, vão ouvir essa mensagem na internet, Senhor, que elas possam ser tocadas por Ti também, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós como igreja, Senhor, declaramos que nós desejamos ser como o Senhor Jesus é, mais hospital e menos tribunal. Senhor, não queremos ser juízes, não queremos sentar no Teu trono, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por essa atitude. Muitas vezes, Senhor, a Sua igreja é conhecida por ser assim, mas isso que seja uma realidade completamente distante da nossa comunidade aqui, da nossa cidade. Nós queremos, Senhor, abraçar como o Senhor abraça o pecador, Pai. E ao mesmo tempo queremos, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus, faz uma reviravolta na nossa igreja, Pai. Derrama, Senhor, do Teu temor sobre as nossas vidas. Que o Teu temor nos impeça, Senhor, de avançar nessa vida que muitas vezes nós levamos no automático. Muitas vezes, Senhor, há esse pecado que está escondido, Senhor, e que não é trazido à tona, mas, Senhor, muitas vezes nos incomoda a vida dos meus irmãos. Que o Senhor possa nos perdoar e nos permitir que nós nos livremos, Pai, de uma vez por todas nessa noite, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seríamos livres, diz a Sua palavra. Então nós nos apropriamos dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Possamos aqui ter testemunhos, Senhor, em breve, Senhor, de pessoas que foram completamente alcançadas pelo Senhor e transformadas, Pai. Assim como a vida daquela mulher. Faça conosco também, se for necessário, Jesus. Nos exorte, nos abençoe. E muito obrigado, Senhor, por essa Sua palavra. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor? Não se envergonhe, querido, mas simplesmente se arrependa. Eu não preciso saber, o seu irmão não precisa saber aquilo que te escraviza, mas você e Deus, peça perdão e largue essa vida de pecado, e o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus, amém?